E hoje? Hoje nós estamos aqui com o contador e advogado Giovanni D'Agostin. E ao falar de Giovanni D'Agostin, a gente tem que se lembrar que ele é presidente do Sindiconta. Giovanni, tudo bem? Como é que estás? Tudo bem, uma honra participar dessa mesa. Entre outras coisas, a gente só apresenta parcialmente, não pode apresentar de forma integral. Alguma novidade do Sindiconta, Giovanni? Então, senhores, o Sindicato dos Contadores reativou recentemente a Câmara de Arbitragem, não é? Demorou um pouco, muito em função da pandemia, mas agora as instalações elas estão aptas, né, para receber os trabalhos aí da Câmara de Arbitragem. A Câmara de Arbitragem ela é uma opção, né, para aquelas pessoas que desejam resolver rapidamente, com menos burocracia e também com menos custo, os seus litígios, não é? Então, se as partes concordarem na esfera civil, na esfera empresarial, em alguns casos na esfera trabalhista, pode entrar em contato com o sindicato. Nós temos excelentes profissionais que atuam na área da arbitragem e estamos à disposição ali de quem pretende contratar esse tipo de serviço. De fato, sempre é uma novidade, né? E importante, né, Silvio? É verdade, O nosso telefone lá do Sindicato dos Contadores é 32 22 50 96. Telefona, entre em contato com a Santina, que ela receberá vocês, ou pelo e-mail administracão@sindiconta.com.br. Que beleza. Parabéns, eu acho que é importante esse serviço, né, que o Sindiconta oferece aí para os seus associados, né? Isso é importantíssimo. É importante. A tua, digamos assim, a tua presidência lá, até quando? O ano que vem? O meu mandato no fim do ano que vem. Fim do ano que vem. Legal. Então tem muito tempo para fazer coisas melhores ainda para o pessoal. Bom, a questão da reforma tributária e administrativa. Então, federal, né? Está em voga ali a questão das reformas, né? A tributária, administrativa, está vindo tarde, antes tarde do que nunca, não é? Semana que passou, o nosso colega, o contador Salésio D'Agostin, falou sobre um tema importante que, de vez em quando, ele vem à tona, que é a tributação sobre as grandes fortunas, né? Embora ali o nome seja impactante, a nosso juízo é muito danoso para a economia, eventual instituição desse tributo. Eu imagino, inclusive, que seria importante que o Congresso Nacional editasse uma proposta de emenda da Constituição para extirpar a possibilidade da criação desse tributo, para que esse assunto não venha à tona ali nas próximas legislaturas, não é? Veja o seguinte, que as pessoas que oferem renda, mesmo sendo uma renda grandiosa, vamos supor, né? Elas já pagam alto tributo sobre renda, pagam alto tributo sobre consumo, pagam alto tributo sobre a propriedade que adquirem, não é? Então, essas pessoas, elas aplicam os seus recursos em consumo, em bens de consumo, enfim, ou aplicam em ativos, não é? Se elas aplicarem em ativos, em economias, muito provavelmente essas pessoas darão emprego, né? Porque a aplicação em ativos pressupõe daqui a pouco que a pessoa vai ali gerar renda para os outros, inclusive, né? A multiplicação gerando dos riqueza capitais. e renda. Gera riqueza e renda, né? Então, na verdade, a tributação sobre essas aplicações de ativo, na medida em que daqui a pouco o sujeito ele tem ali um grande volume de valor aplicado nesses ativos, se taxa as aplicações do ativo e se penaliza aquelas pessoas que aplicam em bens e serviços para geração de emprego e renda, não é? Então, esse tipo de medida vai aniquilar, certamente, ali a economia brasileira. Esse é o meu sentimento. Giovanni, quando se fala em tributação sobre grandes fortunas, dá-se a impressão que não existe nenhum tipo de tributação sobre os valores maiores, sobre os valores aí, não só de empresas, mas de pessoas físicas que tenham não só grandes rendimentos, mas também grandes patrimônios. Essa é a impressão que dá. Não é isso? Parece assim, não tem nenhuma fiscalização, então não tem nenhuma tributação, então tem que tributar. Mas essa tributação já existe e existe, inclusive, numa escala que pega até percentuais maiores. Talvez que falte fiscalização, então, sobre o tributo, sobre a cobrança desse tributo. A carga tributária do Brasil ela é muito alta, inclusive na comparação com o que se tem de retorno, né? E para o sujeito chegar a uma condição ali de ter grande fortuna, né? Que é uma nomenclatura, como eu disse antes, que era um pouco impactante, parece, não, tem que tributar a grande fortuna. Tem que saber o que é grande fortuna também, né? Para o sujeito chegar nessa condição, ele já pagou alta tributação sobre a renda,
A empresa que provavelmente, vamos imaginar que esse sujeito que tem a grande fortuna seja um empresário, a empresa já pagou tributação sobre faturamento, a empresa já pagou tributação sobre a folha de pagamento de salários. E continua pagando. Continua pagando. A empresa já pagou tributação sobre o lucro, a empresa já pagou tributação sobre o patrimônio que adquire, o IPVA, o IPTU, né? A empresa já paga, inclusive, um adicional de imposto de renda, que foi criado esse adicional lá em 97, em contrapartida da não tributação dos dividendos pagos para esse empresário. Não é? Então, agora tem um outro tema que está vindo. Não, é injusto que o empresário não pague o imposto de renda sobre os dividendos. Mas antes de 97, o empresário pagava o imposto de renda sobre os dividendos. Todavia, essa tributação ela foi substituída por um adicional de 10% do imposto de renda. Então, as empresas pagam os 10% de imposto, os 15% de imposto de renda, e além dos 15% do imposto de renda, pagam mais 10% para que não haja tributação na distribuição dos dividendos. Só que boa parte desses lucros auferidos pelas empresas, boa parte deles, não são destinados a pagamento dos dividendos, são destinados à reaplicação na empresa proativa para manutenção da fonte produtora, né? Mais emprego, mais renda, mais dividendos. Então, na grande verdade, as empresas estão pagando mais tributo do que se não pagasse o adicional e pagasse lá os 15% somente sobre os lucros distribuídos. E também a pessoa física, o assalariado tem a tabela progressiva que cobra um valor maior em percentuais do que quem ganha menos. Já existe essa distributividade, não é isso? Sim, as alíquotas do imposto de renda elas são progressivas, não é? Quem recebe mais valor de rendimento do trabalho vai pagar uma alíquota, vai ser onerado por uma alíquota, um percentual maior. Sobre uma base maior, o que dá um volume muito maior, inclusive, de... Sim, a alíquota maior é 27,5%. 27,5%. Não é pouco, né? Sobre o salário bruto. Sobre o salário... Tem os descontos alguma ali, né? Alguma coisa ali de... Isso, aham. E isso tudo dentro do bojo dessa reforma tributária, como é que tu está vendo? Isso está avançando? Porque esse das grandes é um projeto de lei que está, não sei se está correndo paralelo à reforma tributária ou está dentro das emendas da reforma tributária. Pelo que eu estou depreendendo, alguns parlamentares estão discursando acerca da instituição desse tributo, querendo enxertar ele para dentro dessa reforma tributária, né? Que, como eu já tinha antes comentado para os senhores, para os telespectadores, me parece que a reforma tributária ela tem que vir depois da administrativa, porque a sociedade precisa saber quanto que precisa arrecadar de tributo para a manutenção do próprio Estado, e daí a administrativa teria que vir antes. Eu acho que aí é uma coisa inteligente, quer dizer, a reforma administrativa é importante por quê? Porque tu vai estabelecer qual é o tamanho de Estado que tu queres, que é necessário. Hoje nós somos um Estado extremamente mastodôntico, um Estado grande e ineficiente. No momento que o problema todo no país hoje é reduzir o Estado. Esse é o problema. Então, aí fala, por que o governo quer aumentar impostos? Por que não reduz? É que não dá constitucionalmente, tu não pode, bota no Congresso, ninguém pode... Para criar uma empresa estatal, ótimo, no mesmo dia tu cria. Agora, para tirar a empresa estatal, para aquelas deficitárias mesmo, para eliminar a empresa estatal, para reduzir o peso do Estado, não é possível. Então, nós vivemos num Estado socialista, né? Que é antidemocrático e socialista. Quer dizer, e aí é o problema da empresa. A empresa hoje está sufocada de tributo e cada vez mais querem tirar mais e mais das empresas. Não sei onde é que nós vamos parar, não, Giovanni. Esse é o problema. Se continuar dessa forma, é muito, muito triste o futuro, que já está sendo triste, né? Nós estamos muito para trás economicamente, inclusive a questão social, também da própria educação. O reflexo daí em tudo isso aí. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Então tá, uma honra. Estamos às ordens. Nesse espaço conversando sobre contabilidade.